Ah, por que a gente deveria te contratar? Ah, por que você quer trabalhar aqui? São perguntas que são feitas repetidamente em entrevistas de emprego. E elas vão te ajudar a atingir um objetivo muito importante durante essa etapa do processo seletivo. Olha só, você não quer trabalhar numa empresa onde você não compartilha dos valores, onde você não vai funcionar bem naquela cultura. Seu dever de casa é entender antes da entrevista o máximo que você puder sobre esses valores, sobre essa cultura. E aí, não importa qual dessas duas perguntas sejam feitas, na hora que ela entra, é a sua deixa para mostrar para o recrutador, para mostrar para o entrevistador como que vocês têm tudo isso em comum, como que você vai ser uma boa adição para o time daquela empresa por causa desse alinhamento cultural e de valores. Não perde essa oportunidade. Cite os seus defeitos e as suas qualidades. Gente, infelizmente, esse tipo de pergunta ainda é feita em processo seletivo. A gente não pode controlar essas coisas. Então a gente só pode se preparar para dar uma resposta muito bacana. Eu sei que a pergunta é um clichê, mas isso não significa que você tem que responder com outro. Uma linha que eu gosto de explorar é que, na verdade, eu não acredito que pessoas têm qualidades e defeitos. Eu acredito que a gente tem características. E dependendo da situação, essa característica vai se manifestar de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então, se você é uma pessoa muito intensa, você pode dizer isso para o recrutador e falar: isso faz com que eu me dedique profundamente ao meu trabalho, mas muitas vezes também faz que eu me frustre um pouco quando as coisas dão errado. Eu tenho certeza que você sabe listar as suas características mais definidoras e explorar com bastante cuidado os aspectos positivos e negativos dessa característica. Qual a sua pretensão salarial? Gente, não é pegadinha. Empresa nenhuma está buscando ser oportunista e tentando mapear qual o valor mínimo que ela pode te pagar para te fazer uma proposta. Então as pessoas ficam com medo, jogam a pretensão lá em cima e acabam perdendo as chances, porque empresa nenhuma quer te trazer descontado, porque sabe que se uma pessoa aceita uma proposta abaixo daquilo do que ela gostaria, ela já entra inquieta e eventualmente ela vai ter uma oportunidade e vai querer se movimentar para trabalhar numa empresa que vai pagar o que ela quer receber. Aqui você tem que dizer algo muito em linha com a sua última remuneração ou com a sua melhor remuneração recente, que é quanto realmente você já se estabilizou e fica um valor seguro. É natural, se você está trabalhando, você esperar um prêmio, você esperar uma compensação um pouco maior para assumir o risco de pedir demissão de um emprego estável para ir para um emprego novo. Agora, se você está no mercado, foca na sua última remuneração, é seguro. E fique tranquilo, se a tabela salarial da empresa, se pessoas que têm a mesma atividade lá dentro tiverem um salário maior, eles vão deslocar a proposta para cima e vai ficar tudo bem. Como você se vê daqui a 5 anos? Ainda perguntam muito em processo seletivo. E, sinceramente, é uma boa pergunta. O problema é que, sejamos sinceros, a gente está vendendo o almoço para comprar a janta. Quem tem condição de ficar planejando a carreira para daqui a 5, 10 anos? A verdade é que, se você está participando de um processo seletivo, aproveita para revisitar um pouquinho as suas prioridades. O que você gostaria de aprender? Essa é sempre a melhor resposta. O que você gostaria de se tornar capaz de fazer daqui a 2, 3, 4, 5 anos? Não vem com resposta de eu quero ser gerente, eu quero ser diretor. Isso é muito vazio. Pensa nas competências, na pessoa que você quer se tornar. Ensaia isso antes da entrevista, que não tem perigo. Você vai pegar uma pergunta que normalmente as pessoas perdem pontos e vai sair por cima no processo seletivo. Acho que foram ótimos exemplos, né? A internet está cheia de casos e relatos e material para você buscar outras perguntas e ter uma preparação melhor para a sua entrevista de emprego. Mas o que eu queria deixar aqui para a gente encerrar são algumas dicas valiosas e talvez as mais importantes sobre os comportamentos que você tem que ter nesse momento. Primeiro, se prepare para a entrevista. Estude perguntas, estude sobre a empresa, busque referências, contatos, o que for possível. Segundo, sorria. É muito importante que você tenha presença física e presença verbal durante a entrevista. E como é que a gente faz isso? Linguagem corporal e, obviamente, tomando consciência de como a gente está falando, né? Você vai ter uma postura séria, uma postura ereta,
Você vai sorrir o tempo inteiro, isso vai te trazer muita confiança. Não tenha medo do silêncio, ele é o seu amigo. Pense antes de responder. Não precisa ficar incomodado com aqueles períodos vazios entre uma resposta e outra, com um tempo um pouco maior para dar uma resposta. Só é sinal que você está levando aquilo dali a sério, que você está pensando antes de falar e que você está ouvindo antes de responder.